consultório com síndicos, subsíndicos, conselheiros, registramos que a caminhada foi árdua, com muitos obstáculos, porém, muita aprendizagem, que hoje garantem o sucesso do segundo workshop de síndicos e administradoras de condomínios. Vamos chamar o nosso próximo palestrante, procurador do Estado do Piauí, ex-presidente da OAB Piauí, advogado do Sinduscom e diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí, Dr. Chico Lucas, que vai falar sobre condomínio na multipropriedade e administração profissional. Boa tarde a todos e a todas. Fica até um desafio falar depois da primeira palestrante, a doutora Maísa já foi embora, né? Ela é motivadora, viu? Eu vi assim, o quanto ela ama ser síndico, e é porque eu ficava imaginando se alguém gostava dessa função, mas eu vi que é só ela, Patrícia, ou tem mais gente? Vocês gostam de ser síndico? Impressionante, viu? Saio daqui impressionado com a palestra dela e com esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, eu quero aqui iniciar parabenizando a Patrícia mais uma vez e a todos vocês que estão desde ontem buscando conhecimento, buscando mais elementos para exercer essa função, que é trazer harmonia, né? Como ela colocou, quando você vive em um ambiente, um condomínio, em que você tem que compartilhar sua moradia, é importante que haja harmonia. E a liderança dentro do condomínio são os síndicos, são eles que são os juízes, os gestores, os promotores, então eles acumulam todas essas funções e precisam ter muita sabedoria para conduzir os trabalhos, sob pena de gerar até conflitos mais graves, como a gente vê aí diariamente, às vezes, num mundo em que a ansiedade domina, em que os problemas psicológicos vão trazendo dilemas para as vidas das pessoas. Então, é bom que a gente, dentro da nossa casa, tenha harmonia, tenha tranquilidade, e vocês são, em parte, responsáveis por isso. Então, parabéns a todos vocês que têm coragem de enfrentar esse desafio de serem síndicos. Eu, graças a Deus, não tenho essa vontade e espero nunca ser síndico. Sendo sincero. Gente, eu vou falar aqui para vocês sobre condomínio na multipropriedade e administração profissional. Eu vou falar um pouco disso, mas, na verdade, quando a gente pensou nesse trabalho, por conta da necessidade de uma administração profissional, eu coloquei aqui para a Patrícia, mas hoje, vendo, não é muito a nossa realidade. Eu vou trazer aqui a multipropriedade, mas vou trazer também alguns elementos do dia a dia de vocês, que eu sei que é um problema, principalmente as irregularidades que os condomínios enfrentam, a dificuldade de lidar com os cartórios de Teresina. Nós temos vários condomínios no Piauí que são irregulares no conceito registral, eles não estão registrados em cartório. Isso traz uma série de dificuldades, inclusive a desvalorização do próprio patrimônio, né? Então, são vários casos, eu vou trazer um pouco também isso aí.
Então, o condomínio na multipropriedade ou time sharing. O condomínio na multipropriedade é uma inovação que foi trazida pela Lei 13.777 de 2018, que incluiu artigos no Código Civil, o artigo 1358B ao 1358U, trazendo essa nova modalidade de condomínio, o condomínio na multipropriedade. Vocês são síndicos de condomínios. Nos condomínios, vocês administram um único objeto que é compartilhado. Então, o compartilhamento é de espaço. Esse novo conceito, ele traz o compartilhamento de tempo. Então, é um outro compartilhamento. Enquanto vocês administram um espaço que deve ser comum, em que as pessoas devem conviver e existem regras para que elas vivam nesse ambiente comum, nesse nível, nesse novo direito real que foi trazido pela Lei 13.777, nós temos o compartilhamento de tempo. Então, a multipropriedade ela já existe desde sempre. Ela, na verdade, toda vez que você compartilha um bem que é indivisível e a pessoa usa naquele momento com exclusividade, há uma multipropriedade. Desde o início, por exemplo, quando você compartilha com os seus irmãos um brinquedo, é uma multipropriedade, né? Só que essa multipropriedade não tinha um normativo, não tinha uma lei que regulamentasse a forma como seria administrada esse compartilhamento de tempo, como essa propriedade ia ser dentro do tempo distribuída entre os condôminos. Então, por exemplo, quando o pai diz assim, cada um vai jogar videogame em 1 hora, é um time sharing. Toda vez que você usa um bem por determinado tempo com exclusividade, é uma multipropriedade. O Gustavo Tepedino já trouxe um conceito que foi o conceito que inspirou o legislador em 1993. Vamos dizer assim, o Gustavo Tepedino foi aquele jurista que trouxe o arcabouço jurídico que inspirou o legislador e inspirou o Secov, inspirou todos os estudiosos que discutiram esse assunto. Então, multipropriedade, de forma genérica, é a relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel, repartida em unidades fixas de tempo, de modo que diversos titulares possam, cada qual a seu turno, utilizar-se da coisa com exclusividade de maneira perpétua. Então, na multipropriedade, nós temos uma coisa indivisível que é usada por alguém de maneira exclusiva naquela unidade de tempo, naquele momento. O parcelamento, portanto, é temporal, é um fenômeno complexo e diversificado na prática, pois não obedece a um único padrão contratual. Existem diversas formas de multipropriedade. Existem diversos contratos. Inclusive, existe uma discussão se está na esfera dos direitos reais ou nos direitos obrigacionais, né? Ou seja, nos direitos pessoais. Antes, a multipropriedade ela era conceituada como uma relação obrigacional inominada. Com o advento da lei, ela passou a ser um direito real, porque foi expressamente assim conceituada pelo legislador. Tá certo? Isso tem repercussões jurídicas que, como eu vejo que o público aqui não é um público muito de advogados, eu não vou me aprofundar. Tá certo? Eu trago aqui até um caso que é um julgamento do STJ, o recurso especial que foi julgado em 2016, que tratou desta natureza da multipropriedade antes mesmo da lei. E aí, por conta dessa discussão jurídica sobre os reflexos no patrimônio das pessoas, acabou inspirando o legislador a trazer essa modificação. Então, hoje, a multipropriedade é classificada pelo legislador como um direito real sobre coisa. É um direito real sobre coisa própria, só que é limitado temporalmente. Um dos conceitos que a gente vai trabalhar aqui é unidade periódica, que é a coisa física em uma fração de tempo. Então, a coisa é indivisível, a coisa não pode ser repartida. Ela é repartida no tempo. Então, a coisa repartida no tempo, aquela fração, é chamada de unidade periódica. Ou seja, o direito que você exerce naquele momento é chamado de unidade periódica. Para deixar mais claro para vocês, uma semana de uma casa, por exemplo, se eu comprar, eu sou proprietário de uma unidade periódica. Eu sou dono daquela casa naquele período.
Então, eu sou proprietário dessa unidade periódica. Compreenderam? Tranquilo? Tá certo? Nós vamos descobrir se isso aqui pode ou não ser usado aqui para a gente em Teresina. Eu tenho as minhas impressões, as minhas considerações, não são científicas, eu vou dividir aqui com vocês. É um conceito, é um instituto novo, e a gente vai ver se ele é ou não, dentro de uma lógica de mercado, da qual eu me insiro como profissional do Sinduscom há 10 anos, que trabalha com incorporação imobiliária, se é viável ou não dentro do mercado de Teresina e do mercado do Piauí. Então, vou trazer minhas impressões sobre isso. Então, o legislador trouxe o conceito. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Dentro do condomínio edilício, já existe um compartilhamento de tempo. Por exemplo, quando vocês definem regras para usar a área social. Às vezes, quando um condômino vai lá usar para uma festa, é exclusivo naquele momento. Ele está usando aquela área comum de maneira exclusiva. Mas está regulado dentro do condomínio edilício da Lei 4.561. Não é uma multipropriedade. A multipropriedade é quando eu uso o próprio bem, que é a unidade autônoma, de maneira exclusiva por esse período de tempo. E a gente vai ver essas diferenças, tá certo? A primeira coisa, onde é que surgiu essa multipropriedade, onde ela é mais usada? Se eu compartilho o tempo, e é uma coisa até lógica, você compartilha aquilo que é essencial na vida de vocês? Aquilo que vocês usam cotidianamente? Vocês compartilham aquilo que é essencial? Então, se uma coisa é essencial, a moradia, eu não vou compartilhar. Então, a gente já exclui isso para a moradia. Por quê? Eu não vou compartilhar o meu local de morada, que eu vou dormir todo dia, eu tenho que morar todo dia. Eu não tenho como dividir, parcelar esse tempo. Portanto, a multipropriedade ela é mais usada em coisas não essenciais. São coisas que são mais, vamos dizer assim, supérfluas. São coisas que eu não preciso, porque eu vou precisar só em um determinado momento. Se eu preciso de uma coisa todo dia, eu vou querer ter esse bem com exclusividade todo o tempo. Então, a multipropriedade ela é mais comum quando a gente fala de mercado imobiliário em quais locais? Em cidades turísticas. Tá certo? Ela vem resolver um problema muito sério, principalmente da classe emergente, que começou a ter acesso a outros serviços, como, por exemplo, o lazer, e não tinha condições de acessar bens que eram restritos à classe mais alta. Então, vamos transplantar para a nossa realidade do Piauí. Quem tinha dinheiro pode ter uma casa em Luiz Correia. É um luxo que é para poucos, certo? Mas imagina que eu quero ir e quero ter uma residência em Luiz Correia, mas não tenho condições de manter uma casa em Luiz Correia. Então, a multipropriedade vem resolver esse problema, porque eu vou poder ter um bem em Luiz Correia compartilhado com outras pessoas. Então, a multipropriedade, ela vem para resolver mais essas questões. Quando eu quero ter um bem que não é essencial, não faz parte do meu dia a dia, mas eu não tenho condições de ter, com exclusividade, eu vou me reunir com pessoas para nós compartilharmos esse bem em períodos de tempo. Não está restrito a imóveis. Na lei é restrita a imóveis, mas existe o time sharing de bens móveis, como, por exemplo, é muito comum o compartilhamento de propriedade de aviões, de carros de luxo. Em São Paulo, por exemplo, tem gente que quer andar numa Ferrari, não pode ter uma Ferrari, junta 10 pessoas e compra uma Ferrari. Cada um pode andar na Ferrari durante um determinado tempo. Quem é que precisa de uma Ferrari para viver? Não precisa de uma Ferrari para viver. Mas eu quero ostentar. Eu quero tirar uma foto no Instagram dizendo que é minha Ferrari. Né? Então, só que a Lei 13.777, ela só trata dos bens imóveis, por conta da questão da Lei de Registros Públicos. Então, mas isso não quer dizer que não possa existir a multipropriedade de bens móveis.
ela pode existir, mas regulada pela lei hoje só de bens imóveis, tá certo? Então, ela resolve a questão da aquisição de bens não essenciais. Na Comunidade Europeia, por exemplo, há uma busca por um tratamento normativo homogêneo. Por quê? Porque ela hoje é um direito de turista. Geralmente, quem acessa esse serviço são pessoas que estão em locais turísticos. Inclusive, existe uma coisa que eu estava conversando com meu amigo Alexandro, eu não sei pronunciar, vou chamar de Alexandre, a portuguesar, meu amigo argentino. Quem já viajou para uma cidade turística e foi abordado para as pessoas querendo vender algum tipo de propriedade, como, por exemplo, em Fortaleza, que fica aquele pessoal comendo o juízo da pessoa? Alguém já foi atendido? Alguém aqui em Teresina já esteve num restaurante que dava um voucher, que se você for para uma reunião, você ganha um almoço, uma refeição? Vocês já foram abordados por esse tipo de coisa? Geralmente é uma multipropriedade. Aí a pessoa está com a família em Fortaleza, no Beach Park, que é bom, né? O senhor é de Fortaleza, o Rude. O Beach Park, para mim, é a coisa mais sensacional do mundo, porque você vai para a praia para não ficar na praia, para ficar banho de piscina. Então, o cara que pensou no Beach Park, ele é um gênio. Aí você está lá no Beach Park, bacana, achando o máximo, está rico naquele momento. Aí vem um cara dizendo assim, compre aqui um apartamento no Beach Park, por R$30 mil. Quem é que não compra? Naquele momento ali, você é tomado por violenta emoção, assina um contrato, quando chega em Teresina, bate o arrependimento. Mas você já é proprietário de um apartamento no Beach Park, você comprou uma semana do apartamento e você é dono dele. Então, a multipropriedade, ela é muito ligada ao setor turístico. Hoje é quase que assim uma irmã siamesa, é um instituto pensado por eles, tá certo? E uma maneira também dos hotéis e das operadoras buscarem crédito, né? Ou seja, trazerem dinheiro para dentro do negócio sem ser através de canais oficiais. Eu vou trazer dinheiro de investidores, diluindo esses investidores em pessoas que vão aportar recursos comprando um período no futuro empreendimento. Então, imagine o seguinte, eu estou montando um hotel em que eu já estou vendendo antecipadamente diárias de hotel para a pessoa, porque se eu estou comprando um período de tempo, eu estou comprando por anos aquelas diárias. Então, é uma maneira de trazer dinheiro para um investimento que geralmente é alto. Por exemplo, esse aqui é um resort em Olímpia, em São Paulo. Então, imagine, é um investimento muito alto. Então, lá você tem, eu acho que aqui chega a milhares de unidades. Então, imagine para você levantar esses recursos, aí a pessoa tem a ideia de fazer uma multipropriedade, ela consegue captar recursos dos investidores de maneira diluída, tá certo? A multipropriedade, ela se aplica, lá fala das regras supletivas e subsidiárias, da lei de condomínios e do Código de Defesa do Consumidor. Na minha visão, a lei de condomínios é obrigatória. Apesar do Código Civil tratar de maneira supletiva ou subsidiária, a lei 4.591 ela é de aplicação obrigatória, porque você precisa ter um registro de incorporação, você precisa registrar, então, as regras de instituição e de convenção de condomínio são aplicadas. Lógico que com algumas questões específicas da multipropriedade. E vejam que interessante, a multipropriedade é regulada também pelo Código de Defesa do Consumidor, porque o adquirente, ele, por às vezes ser alvo de uma campanha publicitária muito agressiva, ele precisa ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, o próprio Código Civil traz expressamente que essas duas regras se aplicam. O imóvel é objeto da multipropriedade, pode ser urbano ou rural, com ou sem construção. Só tem que ser imóvel. E ele é indivisível. O que significa isso? O condomínio de vocês é um condomínio, pode ser edilício, um condomínio edilício, pode ser um condomínio vertical ou um condomínio horizontal. Apesar de ser difícil dividir, mas um condomínio, ele, às vezes, pode ser objeto de divisão. Por exemplo,
um condomínio por lotes, pode ser que, se as pessoas decidirem, transformar em um loteamento, ou seja, você pode dividi-lo, entregando para o poder público as áreas comuns, ou seja, como um condomínio de lotes segue a lei, o condomínio de lotes, as áreas comuns são condominiais, são comuns. A diferença é justamente essa, porque a lei 6766, no parcelamento no loteamento, as áreas comuns, as áreas institucionais passam ao poder público. Aquele bem, apesar de ser de muito difícil divisão, ele pode ser dividido. O que não pode ser dividido é a própria unidade autônoma. Então, no caso da multipropriedade, não é o condomínio que é a multipropriedade. A multipropriedade é da unidade. Então, quando a gente fala de condomínio edilício e fala de multipropriedade em condomínio edilício, nós estamos falando de um condomínio em outro condomínio, para vocês entenderem. Então, imaginem hoje que, se o condomínio de vocês permitir, aí as regras do condomínio, uma das unidades pode ser uma multipropriedade. Compreenderam? Então, por exemplo, imagine que eu tenho uma casa num condomínio. Eu vou instituir lá uma multipropriedade na minha casa. Então, eu tenho um condomínio em multipropriedade em um condomínio edilício. Tranquilo? Onde a minha casa vai ser compartilhada entre pessoas por lapsos de tempo e, ao mesmo tempo, essas pessoas devem seguir as regras gerais do condomínio. E é aí que vem a grande discussão sobre multipropriedade e as regras condominiais e como fica difícil administrar essa informação, quais são as pessoas que vão poder entrar, como é que o condomínio vai se comportar, e vocês, como síndicos, e aí eu não tenho muito gabarito para falar disso, como é que vocês vão administrar e lidar com essas situações. Hoje eu vejo o seguinte, apesar de ser uma inovação, essa lei meio que foi atropelada pela tecnologia, porque a multipropriedade foi pensada, mas ela já existe há algum tempo. Só que, com a economia 4.0, Uber e Airbnb, as pessoas já vão compartilhar imóveis sem registrar, vão fazer o compartilhamento através de ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, o Airbnb. Então, o Airbnb não está regulamentado pela multipropriedade. Não está regulamentado. O Airbnb é um proprietário que quer locar a sua unidade e coloca dentro de um aplicativo. Aí vocês vão ter que lidar com isso, porque ele vai alugar a sua propriedade e as pessoas vão utilizar através de dias, né? Ou seja, você tem uma rotatividade de usuários, de pessoas no condomínio, e aí é uma questão que vocês, sim, vão ter que enfrentar. Então, o Airbnb é uma situação que eu acho que até atropelou, no caso, quando a gente fosse expandir esse conceito da multipropriedade, foi atropelado pela economia 4.0 e o compartilhamento. Então, não tem mais nem muito sentido, ele fica restrito mais, na nossa visão, ao mercado turístico, tá certo? O conceito lá, ao invés de fração ideal, quando vocês falam de condomínio, não tem a fração ideal do condomínio, cada pessoa não é proprietária de uma fração ideal do condomínio, aqui nós estamos falando de fração de tempo. Essa fração de tempo também é indivisível e ela é de, no mínimo, 7 dias. Portanto, uma propriedade pode ser dividida em até 52 frações de tempo, que são 52 semanas no ano. Então, a gente pode ter uma propriedade com 52 donos, tá certo? Sendo que cada dono tem direito a uma semana. Compreenderam? Tem alguma dificuldade? Está dando para entender? Eu estava até dizendo para o meu amigo argentino, Alejandro, que nós, piauienses, temos dificuldade de compreender esse conceito, porque a gente tem apego ainda às coisas. Eu não sei se a gente tem essa cultura do compartilhamento. Tanto é que eu vejo o trabalho que o Siscob está fazendo, é um trabalho muito bom, mas nós não avançamos, por exemplo, no cooperativismo. Nós temos uma dificuldade, a gente tem essa necessidade ainda de dizer que a coisa é nossa. Então, eu não sei até que ponto, dentro de um mercado piauiense e dentro de uma oferta muito grande, como, por exemplo, Luiz Correia.
Luiz Correia é uma cidade de veraneio, que vem crescendo o turismo, as pessoas vão muito para Luiz Correia, mas nós temos ainda uma oferta muito grande de imóveis lá. Nós temos muitas casas de veraneio. Então, essas casas, elas suprem, de alguma maneira, a demanda de turistas de Teresina. Então, assim, para a pessoa comprar uma casa em multipropriedade, a gente tem que avaliar como o mercado vai absorver isso. A gente vai já falar como é que está o mercado hoje. Já que nós já temos pessoas que possuem casas e compartilham essas casas através de administradoras, através de Airbnb ou até num contato pessoal. E nós temos aqui no Piauí uma multipropriedade, um timeshare caipira. Qual é? As colônias de férias, as associações. Nós somos uma cidade de servidores públicos. Então, quase todo mundo aqui é servidor ou é ligado a algum servidor público, não é verdade? Então, todo mundo é sindicalizado. E quase todos os sindicatos do Piauí têm colônia de férias em Parnaíba. Não é verdade? Quando você quer ir para o litoral, você acessa essas colônias, essas associações. Então, vamos dizer que as associações fizeram um time-sharing, uma multipropriedade meio caipira. Porque você se associa para ter direito a alguns serviços, e um dos serviços principais é a colônia de férias de Parnaíba. Tem a colônia do IAPEP. Eu acho que quase todos os sindicatos têm, né? Se você for lá em Luiz Correia, a gente vê, né? Tem várias. Então, aquilo não deixa de ser um timeshare aí. Você tem, quando a pessoa quer ir para lá, ela é sorteada, né? Então, é mais ou menos assim, grosso modo, eu estou dizendo assim, nós temos o nosso mercado já tendo essa oferta, não dentro da lei de multipropriedade, mas de uma maneira, vamos dizer assim, através de relações inominadas que não eram regidas pela lei. Isso faz com que esse instituto tenha dificuldade de se fixar no nosso território, na minha visão. Ou seja, eu vejo com dificuldade essa oferta porque a nossa compreensão de mercado ainda não consegue absorver esse conceito. Não quer dizer, e não estou desencorajando ninguém, que não seja possível, mas eu vejo como uma pessoa que vive no mercado que isso ainda está muito restrito, principalmente para o mercado público piauiense. Multipropriedade, né? Barra Grande tem exemplos, mas Barra Grande é um mercado que atende aos teresinenses, piauienses e ao público estrangeiro. Então, em Barra Grande, nós temos exemplos. Já Luiz Correia, eu tenho minhas dúvidas, e outro local do Piauí, eu tenho mais dúvidas ainda. Nós poderíamos ter, por exemplo, uma multipropriedade de um sítio. Quem quer ter sítio, por exemplo, aqui em Teresina, mas essa nossa cultura de exclusividade ainda faz, e aqui eu estou falando no achismo, com preconceitos e sem nenhuma base científica, tudo bem? Essas são só minhas impressões de quem convive com o mercado imobiliário de Teresina. Tá bom? Qualquer contestação eu acato, porque realmente aqui é só baseado no achismo. Tá certo? Aqui eu estou trazendo um exemplo de um modelo, de um panfleto em que são ofertados bens em multipropriedade. Então, são 12 cotas, né? Aí, cada um tem direito, ó, já está dizendo aqui, quais são os períodos, quando ele pode usar. Ele pode usar, geralmente, ou ele pode usar, gozar, dispor, ele pode emprestar para alguém, ou, geralmente, esses empreendimentos são feitos juntos com redes hoteleiras. Então, você, se não quiser usar, você pode deixar à disposição da rede hoteleira, que vai alugar para terceiros, e a receita desses aluguéis, a receita das diárias, são convertidas em lucro para os condôminos. Qual é o problema? Quando você vai lidar com essa situação, quando são oferecidos esses bens, eles colocam isso como um investimento rentável, porque se você não usar, você pode alugar e vai ganhar o bônus e tudo mais.
Mas a prática, assim, o que a gente tem visto, é que se você encarar isso aqui como investimento, não é um investimento muito rentável, tá certo? Você não pode encarar a multipropriedade como um investimento, na minha visão. Você tem que encarar ele como um passivo, ou seja, como um bem que você quer ter com uma certa segurança. Por exemplo, eu sou um homem jovem, casado, tenho 3 filhas e frequentemente vou a Parnaíba. Quero ter uma casa para ir para Parnaíba, mas não quero ter o custo de manter uma casa com exclusividade. Este é o público do timeshare. Este é o público do timeshare. Ou seja, se o público é aquele que quer viajar pelo mundo, às vezes também é o público do timeshare junto com outros produtos que são utilizados, que existe um regime do intercâmbio. Tem operadoras como a RCI, por exemplo, em que você compra a propriedade, você pode usar as diárias daquela propriedade ou usar em outras propriedades no Brasil ou no mundo. Então, nesse sentido, é também interessante. Existem esses conceitos, mas aqui, para nós, para o nosso mercado, para a nossa realidade, se nós operarmos sem esse regime de intercâmbio com outras unidades, eu só vejo nesse sentido, para um público mais maduro, que queira ter segurança sobre ter uma propriedade, ter um local para ir, e que não queira ter com exclusividade e não tenha custos fixos mensais, um custo alto mensal para manter uma unidade. Tá certo? Aqui um exemplo de funcionamento, cada condomínio tem uma cota, a administradora fica com uma cota para a manutenção do bem, nesse caso aqui. A lei exige que a administração seja profissional, ela coloca que tem que ser profissional, ela não coloca se é pessoa física ou jurídica, ela só exige que seja um profissional que administre, tá certo? Você pode usufruir do bem ou pode deixar que a própria rede, o administrador, oferte. Às vezes eles têm programas, né, de pontos ou de compartilhamento, que a gente chama dos 2 regimes, o regime de pool e o regime de intercâmbio. O regime de pool é quando se vende para terceiros e a receita é compartilhada. No regime de intercâmbio é quando eu deixo de usar o meu para poder usar em outras unidades. Vocês compreendem a diferença? Compreendem? No regime de pool, a receita é compartilhada. No regime de intercâmbio, eu deixo de usar o meu período naquele local e posso usar em outro local, fazer um intercâmbio de períodos. Então, quem é que vai regular tudo isso? É o ato que institui o condomínio ou a convenção de condomínio, tá certo? Aí eu não vou descer nas minúcias que existem todas as regras que devem ser aplicadas, e se eu for falar dessas regras, aí meu amigo aqui vai dormir de vez. Porque essa palestra aqui é bem... né? Mas a gente vai falar aqui, basicamente, do conceito mesmo, do que é funcionamento. Então, instituição e convenção da multipropriedade, ele é um ato que a gente fala, pode ser ato entre vivos ou um ato, última disposição de vontade, tem que ser registrada em cartório, tá certo? Lá fixa o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o bem, para evitar o quê? Para evitar, por exemplo, que uma pessoa use de maneira abusiva, que a pessoa use e leve dezenas de pessoas. Então, aí tem uma série de regras que a Lei 13.977 incluiu no Código Civil, outras restrições, todas vão ter que vir no ato de instituição da multipropriedade. O limite máximo de fração de tempo que uma mesma pessoa pode ter, e se o titular do bem pode ceder ou locar a sua propriedade, tá certo? A gente pode ter a locação de uma multipropriedade dentro de um condomínio. Olha só, vocês estão entendendo aí? Imagine que eu sou multiproprietário de uma unidade autônoma dentro de um condomínio de vocês. Então, vocês têm um condomínio de 200 unidades autônomas, então é um condomínio edilício. Uma das unidades pode ter uma multipropriedade. Eu posso ter 52 donos de uma das unidades. E um desses donos pode fazer uma diária para cada pessoa dentro do Airbnb, se for permitido. Vocês compreenderam aí? E como é que vocês vão tratar essas relações? Quem vai definir é a convenção de condomínio. Então, vocês podem lidar
com 365 pessoas diferentes ao longo do ano. Vocês podem ter um usuário dentro do condomínio de vocês, diferente todo dia. Isso é uma realidade distante? Eu acho que não. Eu vejo, por exemplo, esses condomínios próximos do Riverside, quase todos são basicamente para compartilhamento no Airbnb. Eu conheço pessoas que hoje têm unidades que eles colocam lá, então, basicamente, é um hotel, aqueles apartamentos, aqueles lofts, né? Os lofts, praticamente, são para compartilhamento, até porque é muito mais rentável. Ao invés de você alugar um loft desse por 2, 3 mil, você consegue até uma receita de 6, 7 mil por mês, ou seja, duplica ou triplica a receita, utilizando o compartilhamento no Airbnb. Tá certo? Aí, onde é que entra... Por que eu estou vindo aqui falar com vocês? Onde é que eu entro aqui? O artigo 1358-M exige a administração profissional, ou seja, deve ser um administrador profissional. Esse administrador deve ser indicado na instituição ou na convenção de condomínio. Se faltar em uma das duas, vai ser na Assembleia Geral. Por que na instituição? Às vezes, a própria rede que institui a multipropriedade, ela já se coloca à disposição para administrar a multipropriedade, quando ela é integrada numa rede hoteleira. Tá certo? Então, ela já na instituição, a própria administração da multipropriedade já fica sendo responsabilidade daquele que instituiu a multipropriedade. E ele apenas faz o quê? Faz a oferta no mercado, ele apenas comercializa essas unidades periódicas. Então, é o caso do Pure Resorts, é o caso desses hotéis, quando a gente vai para as cidades turísticas, que oferecem a multipropriedade. Tá certo? Tá tranquilo? Tá dando para entender? Tá dando? O administrador é pessoa fundamental para o sucesso do empreendimento, pois cuidará do dia a dia do prédio, das despesas, manutenção, contatos com proprietários terceiros. Na verdade, ele é que vai administrar, ele é que vai cuidar. Porque a multipropriedade, ela trata também, além do bem imóvel, do mobiliário. Ou seja, quando a gente fala da coisa, ela é indivisível no todo. Até o mobiliário que se encontra dentro dele, e essa manutenção fica sob a responsabilidade do administrador. Por exemplo, você é multiproprietário, você é um condômino dessa multipropriedade, você não pode chegar lá e ver um bem lá, ver um quadro e dizer, meu Deus, esse quadro é lindo, eu sou dono desse, eu vou levar esse quadro. Esse quadro faz parte da unidade, e a unidade é indivisível como um todo. Você, apesar de ser proprietário, você não pode alterar. Então, é uma propriedade em que você usa e pode usar e gozar exclusivamente durante aquele período, mas não pode dispor, não pode separar, você não pode dividir nem o bem, nem os acessórios que estão dentro do bem. Aquilo é um todo indivisível. Então, vejam que é uma propriedade que tem uma série de limitações. Além disso, a multipropriedade, a Lei 3.777, modificou a Lei 6.015 e permite que haja a instituição da multipropriedade no registro público. Então, essa multipropriedade, ela ganha uma autonomia, ela ganha uma autonomia jurídica porque a multipropriedade é registrada. Então, você é dono dessa unidade periódica. E essa unidade periódica, ela tem uma diferença em relação ao próprio bem. O que isso significa? Que cada um dos multiproprietários terão obrigações, por exemplo, em relação ao fisco. Todo mundo vai ter que pagar IPTU. E se um não pagar, o outro não vai ser solidário. Cada um é responsável pelo IPTU da sua fração de tempo. Além disso, eu posso dar em garantia, eu posso dispor da minha fração de tempo, da minha unidade periódica, independente das outras unidades periódicas. Então, inclusive, foi uma das razões da alteração legislativa, foi o fato de, imaginem que existia multipropriedade sem que a legislação tratasse do assunto. E aí, a unidade hoteleira, a rede hoteleira, vendia esse tempo. Só que a rede hoteleira quebrou. E aí, os bens delas devem suportar a dívida.
Aí você chegava, mas espera aí, eu sou dono de uma semana por mês. Só que vinha a execução e dizia, não, todo o patrimônio da rede tem que suportar a execução. E aí, como é que ficavam esses dois direitos? Onde é que entrava o direito do condômino, do multiproprietário, se ele não tinha nada registrado em cartório, se ele só tinha um contrato inominado, uma relação obrigacional? Por isso é que vem a Lei 3.777, altera a Lei 6.015 e permite que ele seja instituído. Eu trouxe aqui até um exemplo de instituição de multipropriedade. É mais ou menos como o RI. Quem já viu o RI do condomínio? Vocês já viram o registro de corporação de vocês? Alguém já viu? Do condomínio de vocês? É um ato, ele é um R, né, um registro, em que se institui um condomínio. Do mesmo jeito, se institui a multipropriedade através de um registro de incorporação, tá certo? E cada fração de tempo tem uma matrícula, tem uma certidão, pode ser comercializada, vai ter que pagar IPTU, como se fosse uma unidade autônoma, só que é a unidade autônoma de tempo e não de espaço. Não é de tempo, não é de espaço, é de tempo. Tá certo? Tranquilo? Aqui eu trouxe alguns números, né? Então, por exemplo, isso aqui foi tirado da associação que existe, né, sobre a multipropriedade. Nós tivemos, em 2017, 54 projetos, em 2018, 80, em 2019, 92. O que tem se percebido é que há uma ampliação, principalmente de novas cidades, em geral, cidades turísticas. Quando a gente avalia, a gente percebe que o maior crescimento está se dando no Nordeste. Vejam que o Nordeste tinha 7 projetos em 2017, agora tem 25. No Sudeste e no Sul já são consolidados, já existe uma consolidação da multipropriedade, já é uma coisa, principalmente na cidade de Gramado, Penha, em Santa Catarina, no litoral paulista também, Fortaleza, no Nordeste, é um exemplo a ser seguido, e aqui no Piauí a gente está começando a dar os primeiros passos. Eu acho que, dentro dessa expansão, nós temos o litoral do Piauí, então Barra Grande é um caso onde a multipropriedade pode ser uma realidade, e aí se abrirá um mercado para os administradores profissionais, por conta das características do mercado de Parnaíba. Em Teresina, tenho as minhas dúvidas sobre a multipropriedade, principalmente porque existe essa sensação, esse sentimento de que você não é dono com plenitude, então você precisa ter a coisa. É mais ou menos assim, até fazendo um paralelo bem grosseiro, mas quando você tem a sua casa, você casa com ela, né? E aqui é um relacionamento aberto, você tem que aceitar que a pessoa vá usar o bem, possa dispor dele de uma maneira que não seja exclusiva. Então, a gente ainda tem esse sentimento arraigado de ser dono, de ter uma coisa nossa com exclusividade. Eu acho que isso é até um reflexo desse patriarcado que vive ainda aqui em Teresina. Então, a gente ainda tem dificuldade de conviver com o compartilhamento e com a multipropriedade. Por isso é que eu acho que, para a nossa cultura, ainda não é uma realidade. O que eu vi até agora, não vi nada assim prosperando, como você colocou, que é o caso do Pier Resort, né? E outros que... E aí, só uma coisa, para não confundir. Em Barra Grande e no litoral, nós temos casos de alienação de unidades em que a gestão das unidades fica sob a responsabilidade do hotel. Isso não é multipropriedade. Estão vendo a diferença? Vocês conseguem compreender a diferença? Então, imagina, eu compro um chalé, mas o chalé é meu. Eu deixo ele à disposição do hotel para ele locar. Na multipropriedade, eu não sou dono do chalé, eu sou dono de um período do chalé. Vejam a diferença. Uma fração temporal. Se tiver 2 ou mais pessoas compartilhando aquela unidade indivisível por períodos de tempo, aí é uma multipropriedade. Há que haver o fracionamento do tempo. Se não tiver fracionamento de tempo, não é multipropriedade. Se uma pessoa for dono dela todo o tempo
ainda que ele alugue, que ele compartilhe através de aplicativos, ali não existe uma multipropriedade. Na multipropriedade tem que haver a propriedade de uma unidade periódica de tempo. Compreenderam a diferença? Então, aqui eu não conheço exemplos de multipropriedade no Piauí, tá bom? Basicamente é isso. Eu quero agradecer aqui o espaço. E até, já acabou meus 30 minutos, eu pensei que... vixe, pois eu pensei... Só dizer, agradecer, parabenizar aqui a todos. E também colocar assim, só para finalizar, o quanto é importante esse espaço de profissionalização do mercado imobiliário, porque vocês síndicos, vocês administradores de condomínio, nós que advogamos também para o mercado imobiliário, nós temos a dificuldade de lidar com o poder público. Vocês sabem bem como é isso. Então, com cartório, com Receita Federal, com prefeitura. E é importante que a gente domine os conceitos para que a gente chegue nos órgãos públicos sabendo exatamente o que a gente vai cobrar. Quem nunca aqui teve dificuldade com cartório em Teresina? Né? É um negócio assim. Então, a gente tem muita dificuldade. E é por isso que é importante que nós elevemos o nível da discussão, que nós hajamos como profissionais competentes para que a gente possa enfrentar os desafios do dia a dia e eu possa ver mais casos como a nossa amiga, que é feliz sendo síndica, sendo advogada e sendo profissional da área, como você também, Patrícia, e todos vocês. Parabéns e muito obrigado.